Olá, hoje nós vamos ao nosso segundo tema de geriatria. Nós vamos falar um pouco das afecções, tá? Das doenças psíquicas adquiridas com o avanço da idade. Uma delas é o mal de Parkinson, que a gente tanto ouve falar, que é marcada pela degeneração progressiva dos neurônios, produtores de neurotransmissores, principalmente a dopamina, tá? Que está intimamente ligada ao domínio dos nossos movimentos do nosso corpo. Esse processo dessa destruição dessas células pode ocorrer em várias partes do cérebro, o que pode gerar movimentos involuntários, sem que a pessoa, comande esses movimentos, e uma rigidez muscular. A importante forma do parkinsonismo, é a doença de Parkinson, que a gente tem como sigla DP. Nem sempre os tremores pode ser o indicativo da doença. O Parkinson também pode afetar outras idades, antes dos 40 anos. Essa doença ela foi descrita pela primeira vez como James Parkinson em 1917. Aí se dá o nome de mal de Parkinson. Para a gente entender um pouco o mal de Parkinson, nessa figura, nesse mapa mental, nós temos o que? A doença progressiva do sistema neurológico, ele vai afetar principalmente o cérebro. E é muito mais comum em pessoas idosas, tá? E homens. Mas isso não quer dizer que pessoas mais jovens e mulheres também possam ter também. Esse sistema, tá? Ele vai acometer o que? As células nervosas, que usam as substâncias químicas, a dopamina, que vai ajudar a controlar os movimentos musculares lá no cérebro, principalmente no córtex frontal. Esse fluxo de dopamina ele vai ser emitido para esse córtex. Aí nós temos o que? Os transmissores e os receptores, que é os neurônios saudáveis, e a dopamina, que é a substância a ser liberada desse paciente que vai ter movimentos normais. Vocês podem observar que são liberados bastantes transmissores, Agora, já no neurônio com Parkinson, os neurotransmissores ali, as substâncias estão bem diminuídas. Então, o paciente ele vai começar a sofrer essas desordens nos movimentos. Como tal, os tremores, dificuldade para caminhar e se movimentar e alimentar, falta de expressão no rosto, que aparência como se fosse uma máscara, doenças musculares, que as mialgias, músculos mais rígidos, demência e depressão, perda da memória e alucinações. O parkinsonismo, ele não tem cura, mas ajuda a melhorar os movimentos, os tremores, elevando a dopamina do cérebro, com menor frequência a cirurgia, que é a opção, de pôr microeletrodos, mas nós temos também os medicamentosos, os medicamentos que vão elevar essa dopamina também, que é produzida. O diagnóstico, a gente tem como alguns exames, como a cintilografia cerebral, como marcador e transportador de dopamina, e a ultrassonografia das substâncias negras, que é a do encéfalo. Pode ser juntamente, feito também com ressonância magnética. As complicações geralmente de humor, que é a depressão, ansiedade e irritabilidade. Alterações cognitivas de atenção, problemas visoespacial, a pessoa não tem muita noção de espaço, problemas de memória, alteração de personalidade como psicose e alucinações e as constipações. O tratamento, além de ser medicamentoso, a gente tem algumas medidas gerais também, como controlar os sintomas, fisioterapia, tanto ocupacional para essa pessoa começar a movimentar, os membros para poder
controlar os tremores. A gente tem o levodopa, tá? O cardidopa, o levodopa, que é o CD, temos vários outros medicamentos e algumas vezes a estimulação mais profunda do cérebro com pequenos eletrodos. As medidas gerais, tá? Fazer atividades diárias rotineiramente, exercícios físicos, deve-se retirar tapetes, né? Principalmente que não seja emborrachado para essas pessoas não escorregar, não tropeçar, colocar barras de apoio no banheiro e em outras dependências da casa. Essa estimulação profunda tá, no cérebro que eu falei, são minúsculos eletrodos que são implantados cirurgicamente na parte dos gânglios basais. Esses eletrodos eles vão enviar pequenas quantidades de eletricidade à área específica, tá? Que são responsáveis pelos tremores, pelo córtex. Então isso vai diminuir esses tremores também. Para a gente prestar o cuidado para essas pessoas, tá? Para esses idosos, temos que ter, né? A gente sabe que é uma doença progressiva e não tem cura. E ele vai acabar necessitando, tá? Em algum momento para ajuda para desempenhar pelo menos as atividades normais, como comer, tomar banho, vestir, ir ao banheiro. E a maioria das pessoas com Parkinson acaba se tornando gravemente incapaz e ficando imobilizada e pode não conseguir fazer essas atividades do cotidiano que eu havia citado, tá? Normalmente. E essa demência desenvolve-se em cerca de 1/3 delas, visto que a deglutição também se torna mais difícil, tá? E morte devido que uma pneumonia aspirativa, devido a se alimentar e broncoaspirar. Uma outra doença que nós podemos falar é o Alzheimer, né? Que a gente vê uma fotinho aqui, né, do senhor mostrando uma foto para a senhora, né? E aqueles pontos de interrogação, quem é, né? Que muitas vezes não reconhece a pessoa. Então, o médico Alois Alzheimer, que em 1901 deu início à sua imensurável, né, contribuição com a importante pesquisa da medicina. Cerca de 50 a 70% de todas as pessoas com demência, que é a doença de Alzheimer, elas são, né, elas têm um quadro mais agravante. E agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, fizeram uma descoberta de um medicamento que é utilizado, né, para o Alzheimer. São doses injetáveis que ainda estão em pesquisa para poder melhorar, né, fazer com que tenha uma parada desses sinais e sintomas. Que a doença de Alzheimer é uma demência neurodegenerativa em pessoas, tá, já com uma idade avançada, né? E a causa é desconhecida. Acredita-se que pode ser genética, mas ainda está em pesquisa. A doença ela vai se instalar em certas proteínas do sistema nervoso central, que começa a dar errado essas proteínas. Então, surgem os fragmentos dessas proteínas mal cortadas, tóxicas, dentro desses neurônios e nos próprios espaços deles. E, em consequência dessa toxicidade, ocorre uma perda progressiva desses neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, e essencialmente a linguagem, o raciocínio, a memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e um pensamento mais abstrato. Essa doença também, ela até o momento não tem cura, é uma doença crônica degenerativa, tá? Que vai causando também uma deteriorização geral para esse paciente. Aqui nós podemos ver, né, do nosso lado esquerdo, um cérebro normal, sem presenças, né, dessas proteínas, dessa deteriorização, e do lado direito um cérebro com Alzheimer já deteriorado, já
danificado, né, o hipocampo dele. Geralmente o Alzheimer ele vai o quê? Causar uma desordem, né, progressiva desses neurônios. Eles vão começando a formar um enovelado que vai dificultar a condução também de estímulos da sinapse, né, do pré para o pós-ganglionar, que são os neurônios que mandam os estímulos. E isso vai acontecendo a cada dia e esse paciente vai tendo mais dificuldade. Trata-se de uma doença marcada pela perda seletiva e simétrica desses neurônios motores, sensoriais e cognitivos. Com isso, o início se dá mais frequente com após 65 anos, começa a acarretar perda da habilidade de pensar, raciocinar, memorizar, né? As áreas da linguagem, produz alterações também no comportamento dessa pessoa. É como se fosse apagando aquela memória, apagando aquela parte do cérebro, né? Seria como que se ela lembrasse, né, de coisas que são muito mais antigas na vida dela, principalmente quando que ela fosse criança, e elas não lembra das pessoas que estão ali naquele momentâneo dela, né, no presente dela. Os sintomas, principalmente, a dificuldade de comunicação, de raciocínio e alterações visuais também. As suas falhas de memória, que é o que eu falei, né? Ela não consegue lembrar muito o presente, alterações de humor e confusão e desorientação. Essa falta de memória, tá, dos acontecimentos recentes, tá? É uma repetição da mesma pergunta várias vezes ela repete. Por exemplo, quem é você? De repente você é o filho, ou é o esposo, o neto, né? Então, sempre perguntando, né? Aquele mesma coisa, ela não tem mais a cognição. A dificuldade para acompanhar conversas também, pensamentos mais complexos, uma incapacidade de elaborar também alguma estratégia para resolver algum problema, não tem como dirigir nenhum automóvel porque ela de repente perde a noção de onde está indo, de encontrar caminhos conhecidos até da própria casa dela, dificuldade para encontrar palavras, né, que exprimam as ideias ou sentimentos dela, irritabilidade, desconfiança, injustificadas, agressividade ou passividade, interpretação errada de estímulos visuais ou auditivos ou tendência a isolamento que essa pessoa vai sentir. Nós temos 4 estágios dessa doença. A forma inicial, tá, é a alteração da memória, da personalidade e a habilidade visual espacial. Depois, no 2, é uma forma moderada, ela vai ter dificuldade de falar e realizar tarefas simples e coordenar os movimentos, vai ficar agitada e com insônia. O terceiro é uma forma mais grave, resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária e fecal e dificuldade para comer também. E deficiência motora vai ser progressivamente, tá? E no 4º estágio terminal, vai ficar totalmente restrito no leito, mudo, né? Que ela não vai se recusar a falar, dor a engolir, né? Ou deglutir, e vai ter infecções recorrentes também. Aqui a gente pode observar que a prevenção, né? Sempre é um hábito saudável de alimentação, isso para qualquer idoso, né? Poder utilizar a memória dos idosos e exercícios físicos. E a importância da equipe da enfermagem é reconhecer que a doença não muda a personalidade da pessoa idosa, pelo contrário, traz as suas principais características. Exemplo, quem já é agressivo continua agressivo, quem é calmo continua calmo. O tratamento, tá? Ele é incurável, como eu havia falado no início. O objetivo apenas de retardar essa evolução, preservar o mais tempo possível essas funções intelectuais,
tá? E os melhores resultados são obtidos quando o tratamento é iniciado nas primeiras fases, bem precoce. Então, isso é importante a família ficar bem atenta a essas mudanças. Nós temos a doença senil, né? Ou demência. A gente tem a gente acha que demência, né? Que a demência senil, que a gente chama, já é o quê? Seria o quê? Grupos de sintomas cognitivos e sociais que interferem nas funções diárias. Ela pode que caracterizar por uma disfunção, tá, no cérebro, na memória ou discernimento. Então, a pessoa pode confundir com retardo, e não é um retardo, né? Retardo, né, seria o quê? Um déficit de desenvolvimento que essa pessoa teve desde o início da sua infância, que foi afetando a vida inteira dela. Agora, a demência ela é diferente, né? Ela vai ter aqui as funções desse cérebro de memória e discernimento, elas vão se diminuindo, como a gente vê na foto, né? Um rosto cheio de folhinhas quando está na jovialidade, e depois, quando vai ficando na parte idosa, ele vai perdendo essa memória. Os sintomas maiores que a gente tem é o esquecimento. A todo momento, gente, todo mundo é normal esquecer das coisas. Só que a gente tem que ficar atento, né? Esses esquecimentos são frequentes, já esquecimentos já, né, exacerbados. Habilidades sociais também limitadas, né? Habilidades cognitivas também prejudicadas do ponto de interferir no funcionamento diário da vida. O tratamento pode ajudar na doença, mas não tem cura, e geralmente são medicamentosos os tratamentos. Aí a gente vai ver aqui a senilidade, né, contra a demência associada à doença de Alzheimer, a diferença. A demência da idade é geralmente, tá, da progressiva degradação da circulação cerebral. Pode ser uma arteriosclerose, uma placa de arteroma, né, ou de um trombo, que pode levar o quê? O surgimento de alterações cognitivas, ou seja, alterações relacionadas ao raciocínio, memória, percepção, pode ser até depois de um AVE. E a doença de Alzheimer não. A doença de Alzheimer é uma doença do sistema nervoso central. Ela é bem mais incapacitante. Geralmente a degradação é rápida até a dependência para atividades normais. Então é bem mais rápida essa demência. Aqui eu deixo para vocês no site de apoio, tá? Que é diferenças entre demência e Alzheimer, um pouco da doença de Parkinson e nossas atividades de hoje. Agradeço a participação de todos.